Hoje eu quero começar aqui a fazer uma coisa diferente com vocês. Eu percebo que a maioria das pessoas, o que elas têm mais dificuldade, vamos dizer assim, é em colocar as coisas em prática. Então, tem muito vídeo, tem muita informação. É uma coisa que aconteceu comigo também. Você vê muita coisa, você lê muita coisa, sabe de muita coisa, né? Mas o que acontece? Você acaba só introduzindo na sua mente uma biblioteca de informações que acaba ficando um lugar onde você não consegue se mexer de tanta coisa e você fica perdido, você não sabe o que fazer e você acaba não fazendo nada. Então, assim, você ouve sobre Transurfing, você ouve sobre baixar aqui, você ouve sobre Axis, não sei o que, mas a informação acaba ficando perdida na mente das pessoas. Isso acontecia muito comigo. Então eu comecei a fazer algo que eu quero começar a fazer com vocês aqui no canal. É começar a pôr no dia a dia esses ensinamentos ao invés de ficar só ouvindo teoria. A gente já ouviu teoria de tudo, eu acabei de colocar 3 aulas aqui gratuitas sobre o Transurfing para explicar as teorias, para explicar os princípios, para explicar como que a coisa funciona na teoria. Mas vamos tentar pôr em prática as coisas aqui? Vamos tentar fazer vídeos não tão longos, mas mais diretos no sentido de você aplicar no seu dia a dia. Então, se você me seguir, cada dia eu vou trazer aqui alguma coisa que você pode aplicar no seu dia a dia de maneira fácil, rápida, sem ter que pensar muito, sem ter que ficar fazendo as técnicas. E hoje eu vou fazer a trança de tuft, então eu tenho que sentar, fazer tal coisa. Porque isso, gente, na realidade, no dia a dia, é uma coisa que não funciona. Por quê? Porque a gente não tem tempo. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de filho, cuidar das coisas, tem que fazer as coisas todas do dia a dia, né? Então o que acaba acontecendo? Você ouve o vídeo, sai do vídeo e esquece tudo que você aprendeu. Por quê? Porque não tem tempo, né? O nosso dia a dia é complicado. Então eu vou tentar trazer coisinhas simples do dia a dia que eu comecei a fazer para colocar esses ensinamentos todos na minha vida, porque eu pensava, poxa, não adianta nada eu ficar ouvindo, eu ficar lendo, eu ficar sabendo das coisas e não colocar na prática do dia a dia. Então é isso que eu quero fazer com vocês, tá? Sempre, antes de começar a fazer isso, todo dia eu acordava, trabalhava, pagava a conta, cuidava das coisas, ia dormir e sentia sempre que os dias eram cópias, né, umas das outras, com aquela sensação, puta, tem algo errado aqui. Não é possível que a gente tenha só que acordar e repetir o mesmo ciclo diariamente sem sentir que alguma coisa está evoluindo na sua vida, né? Então vamos começar do primeiro princípio aqui. Você está sonhando. A verdade é que você está sonhando, segundo o Transurfing. Você está sonhando, só que é o sonho de outra pessoa. Lembra quando você era criança? O mundo era mágico, você sentia que podia fazer qualquer coisa, que seus desejos tinham poder real. Mas aí você foi crescendo, né? Nós fomos crescendo e ensinaram pra gente um monte de regra. Sociedade, escola, família, todos eles sem má intenção, claro. Mas eles te hipnotizaram. Eles focaram a nossa atenção no concreto, no material, no que é possível. E a gente acreditou. Então a gente parou de sonhar como criança. A gente mergulhou no sonho coletivo e aí o que aconteceu? Adormecemos. Esse sono é a sua vida no piloto automático. Pensa bem, pensemos aqui juntos. Você pega trânsito, e uma raiva desproporcional toma conta de você. Porque tá um trânsito terrível, porque alguém fez alguma cagada no trânsito. Você lê uma notícia e sente aquela ansiedade que te paralisa, porque vê que o mundo tá um caos. Você entra numa discussão online, defende seu ponto de vista, e aí você fica consumido por uma fúria pro resto do dia, porque outras pessoas pensam diferente. Em cada um desses momentos, você está sendo usado como bateria, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Dos seres cósmicos que se alimentam da nossa energia como bateria, que nem no filme da Matrix. No Transurf, a gente chama isso das forças que roubam a sua energia, dos pêndulos, que eu também já expliquei aqui nas aulas passadas. Quem não viu vai assistir os vídeos anteriores. Porque, ok, a gente precisa pôr na prática, mas antes a gente precisa saber da informação, a gente precisa ter a teoria. A teoria eu já passei para vocês, agora não tem mais teoria, agora vamos pôr na prática.
A gente chama isso de pêndulo. Então, pêndulos são estruturas de informação criadas pelo pensamento coletivo, energias coletivas, egrégoras. Partido político, fanatismo por esporte, pânico financeiro, enfim, o último drama da internet, fofoca, essas coisas. Eles não são bons nem maus, eles são neutros. Eles apenas precisam da sua energia emocional para sobreviver. E a gente entrega isso de bandeja todo dia. Cada vez que a gente odeia, cada vez que a gente teme, cada vez que a gente idolatra algo ou alguém de uma forma reativa, você alimenta um pêndulo. Você entrega a sua força vital e em troca você ganha mais do mesmo. Mais raiva, mais medo, mais ansiedade. Você fica preso naquela frequência do pêndulo. E aqui a gente quer falar do quê? Do despertar. E o que é o despertar? É o basta. É o momento aqui e agora em que você para no meio desse caos e recupera a sua lucidez. É um instante, gente, que a gente percebe, peraí, isso aqui é um sonho. No momento em que essa consciência acende, a dinâmica de poder muda imediatamente. O sonho não tem mais controle absoluto sobre você. Você acordou dentro do sonho. Imagina você ter um pesadelo e de repente você sabe que está sonhando. O medo desaparece. Aí você fica com o quê? Curiosidade. Porque você tem poder de mudar o cenário, aquilo é só um sonho. Você perde aquele medo do pesadelo e começa a querer explorar aquele sonho. Na vida é a mesma coisa, gente. Despertar não é flutuar numa nuvem zen. É você estar no meio da porcaria, como eu digo aqui, sentir a pressão, mas não se deixar levar. É ver o pêndulo vindo na sua direção, tentando te fisgar, com alguma provocação ou com uma notícia terrível, e você conscientemente escolhe não morder a isca. Sabe aquela história que eu sempre digo aqui, gente? Quando você não aceita um presente, de quem que é o presente? Não é seu, é da pessoa que está te dando. Por quê? Porque você não aceitou. Então a sua vantagem é a consciência. Um sonhador consciente, ele não pode ser manipulado. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro para se tornar jogador. Mas, gente, isso não significa que você vai se tornar uma pedra sem emoção, fria, calculista. Não, não é nada disso. Pelo contrário. Você vai sentir, mas os sentimentos não vão mais te possuir. Essa é a diferença. Porque ter sentimento não é a mesma coisa que ser possuído por ele. Você pode ter seus sentimentos, suas emoções, desde que você consiga controlá-las, que elas não controlem a sua vida. A raiva pode surgir, mas você vai observar, como quem observa uma nuvem no céu. Como eu já expliquei, sem se identificar com ela, sem se identificar com o sentimento, com a raiva, por exemplo. A ansiedade é a mesma coisa, ela vai aparecer. Porque isso aqui não é para sumir com todas as coisas que acontecem de ruim no nosso dia a dia. Mas você vai reconhecer aquela ansiedade como um truque. Você vai olhar para ela de uma maneira diferente. Você vai falar, opa, isso é uma tentativa para me puxar para um futuro catastrófico que só existe na minha mente. Aí você respira fundo, daquele jeito que eu já ensinei, e volta para o único lugar onde o seu poder é real, onde ele existe, agora. A força sempre é sua. Você só precisa se lembrar dela. Então, de agora em diante, tudo vai ser como você quer. Não como um passe de mágica, mas porque você vai parar de ser jogado pelas ondas e vai começar a surfar. Então, aprenda aqui. Vamos usar a teoria na prática. Você para de lutar contra a realidade e começa a escolher qual realidade você quer experimentar. Então, vamos para um exemplo idiota do dia a dia. Alguém te fecha no trânsito. Eu gosto de dar exemplo básico para vocês fixarem na cabeça. O você adormecido vai buzinar, vai xingar, vai gesticular, vai chegar no trabalho com sangue fervendo, vai contar a história para 3, 4 pessoas diferentes, vai reviver aquela raiva, vai alimentar o pêndulo do estresse. Mas e você desperto?
Na hora você sente a pontada, a irritação, porque você é gente, né? É humano, não é robô. E aí você pensa, você toma o controle e pensa, opa, um pêndulo. Interessante. Você respira e deixa o carro passar. Segue sua vida. Em 5 segundos o evento morreu. Aquela raiva, aquela sensação já era. Você nem lembra mais dela porque você tem coisa mais importante para fazer. Você recusou o convite para o drama. Você manteve a sua energia. Você venceu. É o que eu faço quando vem um monte de hater aqui na internet. Meu marido fala, você não responde os comentários? Primeiro que eu não consigo, porque eu não tenho nem tempo para responder os que eu quero. Mas alguns eu consigo, eu respondo. Quanto mais para ficar dando energia pra gente que vem aqui me atacar. Então, você lê o comentário. Você pode até sentir uma pontadinha ali, mas vai lá e bloqueia, acabou. Não precisa ficar, né, dando energia pro pêndulo. Parece pequeno, né, gente? Mas multiplica isso por todas as pequenas batalhas inúteis que você trava todos os dias. Todas as briguinhas sem sentidos, as raivinhas, os draminhas que a gente passa todo dia discutindo com gente inútil. Imagina a quantidade de energia que você vai liberar para usar no que realmente importa, que é a sua vida, que é criar a sua realidade. Ao invés de fazer isso, vai lá imaginar o que você queria que acontecesse na sua vida, como se já fosse real. Agora vamos para a prática, chega de filosofia. Você precisa de uma ferramenta para você usar no campo de batalha do dia a dia, certo? Então vamos lá, esqueça essas técnicas de 1 hora, meditação e tal. Vamos fazer na prática. Você precisa de alguma coisa que você possa fazer em 3 segundos, que é o que eu falava. Eu preciso de coisa que eu possa fazer rápido e passar para o próximo, que eu não tenho paciência. Eu preciso fazer as coisas rápido porque eu sou assim, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você precisa de algo que você possa fazer em 3 segundos, no meio de uma reunião, enquanto você lava a louça. Então esse é um exercício, esse exercício número 1 que eu vou passar aqui nesse vídeo, é um exercício de retomada do poder instantaneamente. É o exercício do quem está observando. Gente, esses exercícios eu criei para mim mesma, para eu usar no meu dia a dia. Então, eu acho que pode ajudar vocês. Usa quem quer. Se quiser fazer de outra forma, pega a ideia e faz do jeito que quiser. Esse exercício não requer nada além da sua atenção. O gatilho para fazer é qualquer emoção negativa que te puxa para o piloto automático. Raiva, frustração, medo, tristeza, ansiedade. Passo 1. Sente o gatilho. No exato momento em que você sentir a fisgada daquela emoção forte negativa, aquela raiva subindo, coração apertado, a boca do estômago apertada, aquela ansiedade, usa essa sensação como um despertador pessoal, um alarme para você acordar. Opa, pêndulo. Passo 2. Faça a pergunta-chave. Para por um instante. Respira fundo mais uma vez e se pergunta mentalmente, como alguém curioso mesmo, quem está observando esse sentimento? Passo 3. Sinta a separação. Não tente responder essa pergunta com lógica, porque apenas o ato de você perguntar já cria um espaço, como a gente fala no Access, né? Você não é mais a raiva, você é a consciência que está observando a raiva. Você não é mais a ansiedade, você é o observador da ansiedade. Você dissocia a ansiedade, o medo, a raiva do seu ser. Nesse pequeno espaço de milissegundos de separação, o poder do pêndulo sobre você se quebra. Você cortou o fio. Você vê o sentimento pelo que ele é. Apenas energia passando, não a sua identidade. Pratica isso, gente, todo dia. No começo, você vai lembrar de fazer depois que você já explodiu de raiva, por exemplo. Mas com o tempo, você vai lembrar durante a raiva e finalmente você vai conseguir fazer antes de reagir. Sabe aquela coisa que eu digo sempre, não reaja no primeiro impulso?
É isso. Mas isso é treino, tá? É todo dia. Mas da noite pro dia que você vai conseguir. Mas faz uma diferença grande na sua vida. Cada vez que você faz isso, você enfraquece os pêndulos e fortalece a sua própria consciência. Você está treinando o músculo do despertar. Você está tomando a sua vida de volta. Um momento consciente de cada vez, sem forçar. Foca a sua atenção. Para de entregá-la de graça. Bom, gente, esse é o primeiro exercício. Eu pretendo trazer outros e coisas mais práticas assim. Agora tá na sua mão, fazer ou não depende de você. Eu fui colocando na prática e é o que eu falo, nenhuma técnica aqui, nenhum ensinamento é milagroso que você vai fazer da noite pro dia vai dar resultado. Não, é um processo. Se você tá no processo de querer mudar a sua vida,